Olá pessoal, hoje eu trago para vocês 5 maneiras para que vocês consigam manter o foco, atenção e concentração nos estudos. Eu sou a professora Fabrislânia Lira, graduada em Pedagogia pela URCA e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. E aí, dentro dessas maneiras, e possibilidades da gente pensar no foco, atenção e concentração, o que é que eu proponho para vocês? Pensar nos distratores. Quando a gente vai estudar, a gente precisa visualizar aquele ambiente. Seja individual aí na sua casa ou seja na escola, ali na sala de aula. O que é que vai levar a minha turma a ter um melhor foco, atenção e memorização? É ter um ambiente tranquilo. E aí a gente precisa pensar nos distratores internos, que vai de uma coloração forte nas paredes ou de muitos estímulos nesse ambiente. Às vezes coloca-se muitos desenhos, muitas pinturas, muitos números, muitas cores e isso acaba gerando um hiperfoco. Então é necessário que a gente também tenha um ambiente equilibrado, que esse ambiente ele não pode ser algo que afete, essa atenção, essa concentração dos nossos pequenos. Outra coisa também é ter cuidado com os distratores externos. Às vezes a criança está ali dentro da sala de aula, você quer propor uma atividade, mas lá no pátio tem uma turma brincando, ou alguém está fazendo uma atividade de campo ali dentro do pátio da escola, ou está na hora do intervalo, ou vai passando alguma turma. Então tudo isso são distratores que vai atrapalhar a atenção e a memorização e concentração dos seus pequenos. Então é importante que a gente faça essa análise e busque estratégias. Se eu vou ministrar uma aula naquele horário que é compatível com a saída das turmas para o lanche ou com a saída das turmas para o pátio, a gente busca outras estratégias e organiza essa rotina para ter uma equilibração. Como também essa organização do ambiente. Então, se eu preciso focar os meus alunos para os números, eu preciso ter estímulos que levem os meus alunos a se concentrar e a focar nessa organização do ambiente. Como também para eu que vou estudar em casa, como é que eu penso essa organização do ambiente? Então eu preciso ter uma mesa, eu preciso ter uma cadeira confortável, se for um ambiente eu preciso ter uma ventilação adequada, um ambiente fechado, eu preciso de uma ventilação adequada, uma iluminação adequada. Então tudo isso são possibilidades que a gente organiza esse ambiente para conseguir manter esse foco, atenção e memorização. Uma outra sugestão que eu sempre deixo é o centramento. Você precisa estar centrado. Ou seja, não adianta você estar aqui sentando na mesa para estudar e não estar com essa organização, para fazer isso, você pensando em outras coisas. É necessário que a gente pare, faça aí uma meditação, escute uma música antes, ou então resolva aquele problema ali para que a gente consiga focar, e ter êxito nesse estudo. Dentro da sala de aula, o que é que a gente pode pensar nessa centralidade? Acalma a turma, se a gente vê que a turma está agitada, canta uma música, propõe ali uns 2 minutinhos com uma massinha para que a criança se conecte ali com esse mundo da aprendizagem, como também faz um relaxamento. Então são possibilidades que a gente vai conseguir trazer esse aluno, que ele vai se organizar para conseguir ter foco, atenção e concentração no que a gente espera. Outra coisa também é fazer uma tarefa por vez. Não adianta a gente sair aí atropelando e colocando muitas coisas. Então, se eu estou estudando ali para um concurso, então eu faço uma disciplina por dia ou 2 disciplinas, mas que esse horário seja definido, para que também o nosso cérebro ele consiga se organizar e compreender. Está gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no nosso canal, curta e compartilhe. E aí, pessoal, o que é que eu trago para o contexto da sala de aula dentro desse viés de uma tarefa por vez? A gente tem um horário, Toda escola tem horário, independente que seja da educação infantil até os anos finais ou médio,
tem um horário, então a gente precisa ter uma organização para respeitar esse horário e também fazer com que as crianças percebam essas mudanças. Então eu sempre gosto de colocar que a gente deve informar, ou ter ali no mural da sala esse horário definido para que a criança perceba. Se o professor principalmente for polivalente, né? Às vezes o professor está aqui dando matemática, de repente abre o livro de português ou então começa um conteúdo de português sem nem abrir o livro. Então tem que ter umas pausas de organização e centralização para um novo conteúdo. Então é fundamental que a gente consiga fazer isso e que a criança perceba, né, essas mudanças de forma organizada e que faça sentido para ela. Também é fundamental que a gente tenha, né, práticas de exercícios físicos. E aí a gente sabe, né, que tanto nesse contexto escolar como na nossa vida de estudantes, aí quando a gente passa para esse universo de estudar só, a gente precisa ter essa rotina. Então, dentro da sala de aula, como é que eu posso fazer? Faz um alongamento com essas crianças, não precisa estar só, né, pensando naquela aula de educação física, que às vezes é uma vez ou duas por semana, mas coloca toda essa turma para ficar de pé, pede para essa turma se alongar, pede para ela tocar o pé, faz uma respiração. Então, isso vai ajudar a ter um melhor desempenho dentro dessas conexões neurais. Do mesmo jeito, é quando a gente estuda em casa. A gente precisa ter também essa rotina. Ah, eu não quero sair, né, fazer uma academia, malhar, ou fazer uma caminhada, não dá tempo dentro da minha rotina. Então, a gente vai para as coisas mais simples, ali mesmo em casa, faz um alongamento, escuta uma música e faz um movimento aeróbico. Então, são possibilidades que vai ajudar. Então, a gente não pode pensar só em exercitar o cérebro. A gente precisa também exercitar esse corpo para que essa conexão ela seja eficaz. Outra coisa também fundamental quando a gente fala, né, de atenção, concentração e memorização, é a alimentação, é tomar água. É fundamental a gente se alimentar bem, a gente tomar água. Passar 4 horas ali dentro da sala de aula sem tomar água, sem ter uma pausa para alimentação, ou até mesmo sentir fome, porque na hora do lanche eu não senti fome, depois eu sinto fome e eu não tenho o direito de me alimentar. Então a gente precisa pensar também sobre isso, como também quando a gente está ali focado estudando, quanto mais o cérebro, né, é alimentado, é fundamental para a oxigenação, para esse açúcar aí no sangue. Então, tudo isso vai fazer com que as conexões neurais elas venham a desenvolver, né, uma melhor competência e assimilação. Então, eu só vou focar se todo esse contexto externo me favorecer. Eu só vou ter atenção se o meu ambiente externo, se o meu interesse por aquilo for primordial e fizer sentido. Não adianta eu ter aqui um monte de coisas que não vai fazer sentido para mim. Então, eu preciso ter sentido para que eu prenda a minha atenção. E com relação à memória, o que é que vai ficar na sua memória? Aquilo que você absorveu e que vai fazer sentido e que depois eu vou precisar. Então, não adianta a gente pensar em uma grande leva de coisas, uma grande leva de conteúdos, se a gente não tiver tudo isso bem estruturado. Gostou desse conteúdo? Acesse o nosso site, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós temos cursos dentro da neuroaprendizagem. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para mais dicas como essa.